Então a paciência, se a gente souber tratar ela, vai nos conduzir para a vida eterna. Vamos ler um versículo? Eu queria que vocês procurassem Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5. Está indo bem, pessoal? Tudo? Não cometi nenhuma gafe? Por enquanto, sob controle. Vocês querem ficar em pé ou... É livre, aqui é liberdade, democracia, como diz o Flávio, né? Democracia. Romanos 5, né, versículo 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Podemos sentar? Este trecho de Romanos, como o próprio diz o livro, né, de Romanos, ele foi escrito para a igreja de Roma. E ele foi escrito para pessoas salvas. Então vamos separar direitinho as coisas, né? Ele foi escrito para a igreja de Roma. E como é que a gente sabe que foi escrito para pessoas salvas? No primeiro versículo, quando ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Quem é justificado pela fé em Jesus Cristo? Nós, os salvos. Alguém aqui é salvo? Tem gente que está em dúvida. Mas tudo bem, faz parte, né? Só lembrar, né? O que é salvação? Parece básico, né? Mas vamos reforçar esse conceito. Quando Deus criou o mundo, criou a terra, Ele colocou lá no jardim do Éden uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu uma determinação para Adão e Eva: deste fruto não comereis, porque se comeres, morrerão. O que o homem fez? Comeu o fruto. Veio a perdição, veio o pecado, veio o erro, veio a transgressão da lei de Deus. Deus, o que Ele fez? Qual foi a primeira ação de Deus após essa queda do homem? Ele cobriu a nudez do homem e da mulher com uma túnica de peles, significando que para cobrir o pecado feito pelo homem, ele teria que verter sangue de um animal. Olha só. Porque deduz-se, né, que se a pessoa usou uma roupa de pele, ele teve que matar primeiro esse animal, para depois cobrir o corpo. Foi o que Deus fez. Então veio aquela ideia, né? Então toda vez que houver um pecado, eu tenho que derramar sangue. Isso ficou mais evidente no Velho Testamento, lá com a lei de Moisés, onde ele especificou que para cada tipo de pecado que a pessoa cometesse, o pecado da nação, o pecado de uma pessoa, um pecado pessoal, haveria um tipo de animal a ser abatido, derramando sangue. E isso ficou por séculos, por muitos anos, o pessoal matando animais para expiar a culpa do pecado, para você tampar o pecado. Só que Deus já tinha um plano de mandar o cordeiro perfeito. Aquele que, se fosse sacrificado, nós não precisaríamos mais derramar sangue. E quem foi ele? Jesus Cristo. Parabéns, é isso mesmo. Então Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. E em Ele morrendo na cruz, nós hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de sangue, porque o sacrifício foi feito. Ele morreu em nosso lugar. Era para nós estarmos numa cruz, era para nós padecermos. Não, Jesus já nos substituiu. Então todo aquele que crê na substituição de Cristo é salvo. Agora eu vou fazer a pergunta de novo: quem é salvo aqui?
Beleza. Então, entenderam o que é salvação? Legal. E por que eu estou falando de salvação? Porque no versículo 3, está dizendo assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então hoje nós vivemos uma vida, dentro aqui do nosso planeta Terra, que é uma vida pequena, se comparada com a vida eterna que Deus nos promete. E a tribulação faz parte. Se você hoje passa por uma crise, se você hoje passa por uma dor, se você hoje passa por um problema com a família, é uma tribulação. Mas isso está preparando a nossa vida, através da paciência, para que possamos chegar num grau maior, que é a vida eterna. Então, toda tribulação que nós passamos na vida, ela não deve ser vista como algo negativo, mas um aprendizado. Porque a palavra de Deus diz: sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Esperança do quê? De chegarmos à vida eterna. Então é um processo. Então, como a irmã Creuza disse, nós não somos todos iguais. Nós temos características diferentes. Não devemos exigir de outra pessoa paciência. Mas ao passarmos por tribulação, nós temos que ter em mente que estamos aprendendo. E aprendendo para que cheguemos um dia ao reino de Deus. Que cheguemos ao reino dos céus. Porque o reino de Deus já está aqui conosco. Amém? Há um outro versículo em Romanos, não precisa abrir, que diz, Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação. Você que está passando hoje, agora, por algum problema, às vezes a sua mente nem está aqui, ela está pensando no problema que você vai resolver amanhã. É uma tribulação. Lembre-se que isso conduz à paciência. E a paciência te leva à vida eterna. Amém? E engraçado, né? A paciência é algo bom para nós, que produz um equilíbrio em nossa vida. Mas ela vem de algo ruim, que é a tribulação. Quer dizer, algo ruim. É algo que favorece, né? A nós termos uma paciência, a melhorarmos nossa capacidade de termos paciência. Outra coisa interessante, Deus, desde a criação do mundo, Ele deseja nos salvar. Então, para aquele que não se acha ainda salvo, saiba que Ele deseja e muito que você seja salvo. Quando Ele planejou a vinda de Cristo à terra, quando Ele planejou a sua morte, e morte de cruz, e quando Ele planejou todo esse andar de nossa vida, Ele sempre quis o nosso bem, mesmo passando por tribulações. Como a irmã Creuza disse, Jesus não sofreu? Sofreu muito. Sofreu, Ele teve padeceu demais. Isso é uma característica daquelas pessoas que servem a Deus. Se vocês forem procurar outras pessoas no Evangelho, né, a maioria delas sofreram por amor a Cristo. Se vocês pegarem aí os discípulos, Paulo, o próprio autor aqui dos Romanos, né, de Romanos, ele sofreu demais para pregar o Evangelho, ele passou por tribulações, mas ele estava almejando a vida eterna. Então a tribulação é boa, ela produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. Olha, está galgando níveis mais altos até chegarmos à vida eterna. Irmãos, eu peço a todos, tenham paciência. Passem pela tribulação com Deus ao lado. Não se afastem de Deus no momento que aparece um problema. Aliás, juntem-se mais a Ele. E nos momentos felizes da vida, que muitas vezes sentimos, eu estou tão bem agora, para que eu preciso de Deus? Não, não faça isso. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Lembre-se sempre, era eu que deveria estar naquela cruz. Era eu que deveria estar padecendo pelos meus pecados. Eu não preciso mais. Jesus Cristo já fez por mim. Então tenhamos e aprendamos a ter paciência em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Você citou Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Tem esperança para nós. Alegre-se essa manhã. Tem esperança para nós. A palavra fala que tem esperança, se alegra na esperança. Tem esperança para cada um de nós. Sede pacientes na tribulação. Vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter problema. Sede pacientes. E perseverai na oração. Tem que orar. Tem que orar. Quem está aqui essa manhã passando por uma situação de tribulação, de luta, de adversidade, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Você está passando por um momento de luta, de adversidade, de tribulação. A palavra fala, sede pacientes e perseverai. Perseverai. Seja persistente na oração. Persiste. Continua. Ora. Põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. E como o Rinaldo falou, como a irmã Crisa falou, sede pacientes. Sede pacientes. Tem que ser paciente. Amém? Você ora por cada um desses irmãos, igreja. Levante suas mãos sobre cada um desses irmãos que está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema difícil, uma tribulação. Uma tribulação. Perseverai, igreja, perseverai em oração. Perseverai. Perseverai em oração. A receita é essa: perseverai em oração e sede paciente. Ó Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje nesta manhã, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Nós intercedemos agora pela vida dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui precisando de ti, que estão em luta, estão em angústia, estão em tristeza, estão passando por problemas realmente sérios. Ó Deus, coloca as tuas mãos, lembrando, toda tribulação é proveitosa, que eles aprendam a ter paciência, sabendo que um dia herdarão a vida eterna. Deus abençoe a cada um dos seus problemas, sejam eles financeiros, sejam familiares, sejam problemas de enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos e dai a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Dá um abraço que está do seu lado aí, diz que seja perseverante na oração. Você também na igreja, dê um abraço que está do seu lado aí, por mais um culto maravilhoso que estamos tendo. Não cessar.